Bom dia, professoras! Sejam bem-vindas a mais um ATPC do EMAI, segunda parte do nosso trabalho de álgebra. Espero que vocês gostem, assim como gostaram da primeira parte. É muito importante para aprofundarmos nossos conhecimentos do novo currículo paulista. Nós vamos começar, pessoal, com uma leitura O Monge Equivocado. Na verdade, é uma leitura de um curta que te despertará para ver a vida de outra forma. Então vamos lá. Às vezes, estamos imbuídos demais dos problemas da vida cotidiana. Pequenos contratempos nos absorvem tanto que perdemos de vista as coisas realmente importantes e quando percebemos isso, não podemos mais aproveitá-las. Este maravilhoso curta é sobre um monge eremita que, um dia, enquanto praticava seus exercícios, é interrompido por um convidado inesperado. A viagem que ele propõe é muito carinhosa e nos convida a refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas e como usamos o tempo limitado disponível para nós. Aproveite cada momento, porque você nem sempre terá uma segunda chance. Em muitas ocasiões, nos comportamos como o monge dessa história. Deixamos que algumas coisas, como o trabalho ou pequenas tarefas da vida cotidiana, absorvam completamente nossa vida, de tal forma que não deixamos espaço para mais nada. Nós confundimos o sério com o importante e caímos no erro de pensar que o que ocupa tempo é significativo. Agora vocês vão assistir esse curta do monge e eu espero que vocês reflitam bastante sobre a vida de vocês. Se tudo que estamos fazendo vale a pena, se nós não estamos confundindo o que é significativo, né? Olha lá, confundir o que é o sério com o importante. Caímos no erro de pensar que o que ocupa tempo é significativo. Nem sempre o que ocupa tempo é significativo, não é, gente? Então, vamos, após assistir o curta, vamos refletir um pouquinho. Eu gosto muito disso, embora seja de matemática. Então, agora, nós vamos dar continuidade nas sequências que nós estávamos estudando. Então, nós temos dois tipos de sequências, as repetitivas e as recursivas. As repetitivas, vamos lembrar, é importante identificar a unidade que se repete e assim reconhecer a estrutura padrão. E as recursivas são constituídos por elementos ou termos e cada um deles depende do termo anterior e da sua posição na sequência. Lembram? No outro vídeo passado, nós vimos isso, estamos recordando nesse momento. As sequências recursivas são constituídas por elementos ou termos de cada um deles, dependente do termo anterior e da sua posição na sequência. Então, percebam que nesse momento eu vou ter que observar a posição. Essa posição é, de modo geral, designada por ordem do termo. Vamos realizar atividades em que são apresentadas sequências recursivas de números e figuras. Então, mas guardem na cabecinha de vocês que as sequências recursivas, elas são designadas pela ordem do termo, né? Pela a posição e, de modo geral, designada pela ordem do tempo, do termo, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, o local que está ocupando. Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. 25, 30, 35. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os dois próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam virados para baixo. Quais números você responderia? Por quê?
Observe estas outras cartelas que Lucas preencheu e responda. Quais podem ser os números escritos nas duas cartelas coloridas em cada caso? 11, 15, 19. Quais seriam depois? 34, 32, 30. Quais seriam depois? 12, 23, 34. E quais seriam depois? João Pedro escreveu números em cartelas e disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão utilizado por João Pedro e qual deve ser o número escrito na última cartela. Explique sua resposta. Temos 102, 203, 304, 405. E agora, qual será o próximo número? Que padrão está existindo aí, gente? Coloquem os termos. Juliana gostou da brincadeira de adivinhar o número que deveria estar escrito e também escreveu números em cartelas. João Pedro observou os números e disse que já sabe qual é. E você, sabe dizer qual o número escrito na última cartela? Explique sua resposta. Então vejam, no primeiro termo eu tenho 987. No segundo termo, eu tenho 876. No terceiro termo, 765. No quarto termo, 654. Qual seria o quinto termo? Qual é o padrão existente? Fredson desenhou algumas figuras, mantendo um padrão. Ele começou a desenhar a figura 4, mas não teve tempo de pintá-la. Ajude-o pintando essa figura. Observe que na figura 1, olha o formato, quantas azuis e quantas amarelas. Na figura 2, quantas azuis e quantas amarelas. Na figura 3, quantas azuis e quantas amarelas. Como será a figura 4? Na figura 4, você pintou quadradinhos de amarelo? Quantos quadradinhos foram pintados dessa cor? Na figura 4, você pintou alguns quadradinhos de azul. Quantos quadradinhos você pintou de azul? Sem desenhar a figura 5, você pode dizer quantos quadradinhos devem ser pintados de amarelo? Quantos são? Na figura 5, quantos quadradinhos devem ser pintados de azul? Ficar mais um pouquinho. Na figura 10, no 10º termo, olha lá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, né? Continuando, 5, 6, 7. Lá na figura 10, no 10º lugarzinho lá, quantos quadradinhos serão pintados de azul? E quantos serão pintados de amarelo? Vocês são capazes de já visualizar isso? Se vocês forem capazes de já visualizar sem fazer desenho, vocês estão numa parte que chama-se generalização da álgebra. Nas sequências recursivas, o fundamental é identificar como ocorre o crescimento, o que permanece e o que é alterado. Para reconhecer a estrutura de padrão e relacionar os termos com a ordem do elemento, ou seja, número ou figura, na sequência. A realização de atividades, né? Então, realização de atividade 2. Eduarda desenhou algumas figuras mantendo um padrão. Observe o resultado. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4.
Agora, ela observou a figura 1, observou a figura 2, observou a figura 3, a 4, e agora a gente pede para ela desenhar a figura 5. Como ficou? Vocês conseguiriam explicar o porquê? Olha, nós temos a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Aí desenhou-se a figura 5. É muito importante para a organização do pensamento e para chegar à generalização que vocês completem o quadro abaixo. Então, número de bolinhas. Quantas na figura 1, quantas na figura 2, quantas na figura 3, quantas na figura 4, quantas na figura 5. O que observamos de regularidade? O que observamos de padrão? Pensando assim, quantas bolinhas devem ser desenhadas na figura 10? Há sequências em que não identificamos um padrão ou uma regularidade. Até agora, nós identificamos padrões, regularidades, mas há sequências que a gente não identifica. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Observe a sequência de figuras que Maria Isabel desenhou. Vejam aí, gente. Quais figuras nós temos aí? Existe um padrão? Você considera que há um padrão de construção relativamente às figuras? Explique. Quais duas figuras você desenharia para dar continuidade à sequência? E relativamente à cor para pintar essas figuras, o que você poderia comentar? Olhe, observe as sequências de figuras e descreva o padrão de construção nos casos em que considera existir. Nessas situações, indique quais são as duas próximas figuras. Vamos ver, pessoal, vocês são capazes. Observem e descubram. Vamos ao terceiro bloco de realização de atividades. Atividade 3. Elaborou uma sequência de desenhos e pintou os quadrados de amarelo e de cinza, dispostos como observado na figura abaixo. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. A próxima seria a figura 5. Quantos quadrados amarelos terá a figura 5, se for mantido o padrão de construção? Nessa figura, quantas serão os quadradinhos pintados de cinza? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Quantos quadrados serão desenhados na figura 10? Quantos quadrados de cor cinza essa figura terá? Descreva uma regra que permite determinar o número de quadrados de qualquer figura da sequência.